Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um P2Cast, o podcast oficial do Portal do Especialista. E hoje, mais uma vez, eu tô com essa fera aqui, um nome que vem se consolidando, já está consolidado aqui na nossa região como urologista, dentro da robótica, da cirurgia laser, Dr. Walter Colonello. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Alan. Bom dia a todos que acompanham a gente pela internet. É um prazer estar aqui com você para falar sobre a nossa profissão, sobre a medicina e sobre as tecnologias que a urologia vem apresentando para o tratamento das doenças prostáticas principalmente. Perfeito. Doutor, a gente já conversou outras vezes sobre cirurgia robótica, cirurgia laser, e a gente vai trazer esses temas aqui novamente. Eu percebo assim que quanto mais... A gente já fez, acho que o primeiro podcast há uns 2 anos, 2 anos e pouco atrás. Era um tema que a gente vinha tirando muitas dúvidas. A gente vai trazer isso aqui de novo, porque o paciente muitas vezes ele se encontra ali de frente com a hiperplasia, né? Eu até conheço alguns termos de tanto conversar com você, a gente já ter feito alguns outros. Hiperplasia, o câncer de próstata, e de repente ele precisa dessa informação. Então, talvez sou um pouco repetitivo falar sobre isso de novo, mas acho que isso é o teu dia a dia, não tem? Essa é a rotina, a gente explicar para o paciente, né, em termos que eles possam entender o que a tecnologia pode trazer de benefícios para ele. Então, repetir, entrar de novo nesse tema, acaba implantando essa ideia, enraizando esse conceito nos pacientes, para que eles possam escolher, tomar a melhor decisão quando vai se tratar do cuidado com o seu bem mais valioso, que é a sua vida. Perfeito, legal. Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu gosto sempre de apresentar quem está como parceiro do nosso podcast. E mais uma vez, a Diagnose aqui de Toledo, que é um centro de diagnóstico por imagem, tá? Alta tecnologia, corpo técnico de excelência e, acima de tudo, cuidado com as pessoas. Então, eu queria agradecer mais uma vez na pessoa do Lucas, da Cris e também dos médicos que estão lá, nosso parceiro desse podcast. E agora, eu vou entrar aqui no nosso assunto. Primeiro, apresentar o teu currículo, que é extenso e cada vez mais vem aumentando. Acho que a formação para o médico nunca para, né, doutor? Não pode parar, tem que continuar se atualizando. Perfeito. Médico formado pelo Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax, residência em cirurgia geral pela HU da Universidade Estadual de Londrina, especialização em urologia pelo Hospital Evangélico de Londrina, especialista em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia, proctor e instrutor em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia também. Proctor é um instrutor professor, depois de uma certa proficiência, experiência na cirurgia robótica, isso cada especialidade determina, então você pode ser instrutor daquela tecnologia para outros médicos que estão aprendendo a lidar com o robô, por exemplo. Entendi. Então, você auxilia eles, ensina eles? Isso, a gente faz o passo a passo, né? Então, quando o médico, na verdade, começa a ter contato com a tecnologia, ele não está apto ainda e seguro, e nem seguro para ele, nem para o paciente, que ele faça uma cirurgia sozinho, sem alguém com mais experiência, para que possa, em algum momento de dificuldade do procedimento, assumir o console do robô e fazer com que o paciente não tenha nenhum problema com aquele procedimento e ter os benefícios da robótica propriamente dita. Legal. Continuando, tem uma especialização em cirurgia da próstata a laser, né, que são cirurgias a laser da próstata. Tem algo aqui que é muito interessante, que é um treinamento internacional com o Dr. Fernando Gomes Sancha, que hoje você comentou aqui, eu falei, é um dos maiores, você falou, não, é o maior. É o maior nome da enucleação de próstata. Assim, o Dr. Fernando ele é um grande especialista em cirurgias de próstata em geral, mas no que diz respeito à cirurgia laser da próstata, ele é a referência mundial, opera grandes nomes aí, pessoas famosas, políticos, e em número e qualidade, com certeza ele é o número 1 em cirurgia laser da próstata. Legal. E é alguém que você esteve junto? Operou? Duas oportunidades já. Uma vez na Bulgária e também na Espanha, no próprio serviço dele. Ele é um médico espanhol, mas ele trabalha na Bulgária uma vez por mês também. Então, tive contato com ele, pude aprender bastante coisa e trazer para cá, para nossa região, para poder agregar mais no tratamento dessas doenças em nossos pacientes. Legal. Finalizando, porque é extenso, e hoje ele integra o corpo clínico de urologistas da Master Clínica lá em Cascavel e tem uma atuação mais focada tanto na cirurgia robótica em técnicas avançadas no tratamento da próstata. Imagino provavelmente essa técnica a laser. A laser. Esqueci alguma coisa, doutor? Não, acho que é isso aí. É isso aí? É isso. Então tá certo. Vamos lá para
para nossa primeira pergunta. A gente tentou aqui colocar dentro do podcast algumas dúvidas gerais, tanto de redes sociais do doutor, perguntas que a gente também tem ali com a equipe, perguntas gerais da internet, para ouvir a versão do Dr. Walter aquilo que ele tem para falar sobre isso. Então, basicamente, essa é a nossa ideia. Mas antes de a gente dar início aí, falar sobre robô, laser, toda essa tecnologia, inteligência artificial, que está bem alto, quero ouvir também se existe algo nesse sentido dentro da urologia. Por que a urologia? Quando é que você percebeu que vou trabalhar nessa área, é isso que eu quero? Como foi a tua escolha? Olha, durante a formação, então o aluno ele tem, durante a medicina, ele tem a oportunidade de fazer vários estágios, né? A gente passa, obviamente, por todas as especialidades, mas vários estágios são feitos e você vai tendo aptidão ou não, vai vendo se aquela é a sua praia, se você se identifica mais com uma área da medicina ou outra. Então, dentro desse processo, durante a minha formação ainda, participei de o que a gente chama dentro da medicina de liga, que é um grupo de alunos que se dedicam a estudar mais uma matéria em si. Então, eu tinha uma liga de urologia e ali eu pude conviver mais com a especialidade. Eu vi que é uma especialidade que une uma coisa que eu mais gosto de fazer, que é operar, que é a área cirúrgica, mas também tem um pouco da parte clínica, de raciocínio clínico, né? Então, a urologia é uma especialidade muito vasta. Por exemplo, trata desde distúrbios hormonais masculinos, infertilidade, que são contextos clínicos, que podem ter desfechos com tratamentos cirúrgicos, até coisas necessariamente cirúrgicas dentro da urologia. Por exemplo, tratamento de câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de qualquer órgão genital ou urinário, né, do ser humano. Então, genital masculino e urinário de homem e da mulher. Então, acaba que a urologia, naquela época, isso estamos falando aí de 12 anos atrás, quando eu fazia medicina, já tinha muita tecnologia. A robótica já era uma realidade no Brasil, porém muito restrito o acesso. Tá? Então tinha só em São Paulo, Rio de Janeiro e olha lá. E a cirurgia laser existia no mundo, porém não existia no Brasil ainda em 2014. Mas a gente conseguia, dentro dessa liga, estudar e ver que a tecnologia existia, a gente só não tinha acesso aqui no nosso país. Uma diferença de econômica, câmbio, enfim, que favorecem a incorporação dessas tecnologias com velocidade em nossa nação. E isso me trouxe me acendeu um alerta. Olha, eu gosto de tecnologia, eu gosto da área cirúrgica e então a urologia acho que vai me satisfazer nesses quesitos que eu almejava para a minha carreira. Aí depois, na cirurgia geral, então, que é um pré-requisito para você poder fazer outras especialidades cirúrgicas, eu tive um contato com os melhores profissionais que eu tive, que eu conheci como urologistas em Londrina. Dr. Marco Aurélio, Dr. Horácio, Dr. Iris, Dr. Luiz Gustavo, enfim, todos eles que passaram pela minha formação, mas durante estágios dentro da cirurgia geral. Eu falei, agora eu tenho certeza, é isso que eu quero para minha vida, essa é a especialidade. E depois, com os mesmos chefes que faziam parte da Universidade Estadual de Londrina, no HU, eles eram chefe da residência do Evangélico. Hospital Evangélico de Londrina. E lá eu pude me desenvolver e por uma coincidência do destino, o primeiro robô do interior do Brasil que não esteve em uma capital chegou em Londrina. Isso foi em 2019, eu estava na residência. O Dr. Ricardo Brandina tinha voltado dos Estados Unidos, ele que com certeza é uma grande referência no país e do Paraná em cirurgia robótica. Eu pude participar daquele momento de implantação do robô em Londrina, em 2019. E assim que acabou a residência, eu pude me especializar em cirurgia robótica e a gente vem trazendo e colhendo os frutos dessas tecnologias e a urologia não para. Esse ano mesmo, no final do ano, eu vou num congresso que chama Endurology, em Buenos Aires, que é um congresso de tecnologias endoscópicas e minimamente invasivas em urologia. Vai ser fantástico, uma oportunidade muito legal de ver o que está vindo aí, que ainda não para de evoluir. Se a gente parar no tempo, a tecnologia nos engole. Ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, está cada vez mais em voga. E se a gente ficar perdendo tempo, a gente fica para trás. Mas tem muita coisa boa e isso tem me fascinado ainda mais dentro da especialidade. Por isso, a urologia. Legal. Pô, bem densa a resposta e completa várias áreas. Isso que você comentou é verdade. O que eu tenho percebido assim? Até comento isso com o pessoal dentro da agência, a gente falou isso em alguns podcasts aqui também. A gente tinha antigamente uma curva muito longa entre a chegada da tecnologia e a chegada da tecnologia para o paciente e de repente ela ficar mais a possibilidade de utilização dela ou dela para uma grande massa.
E, de repente, até chegar a próxima tecnologia, o grande avanço tecnológico ou cirúrgico, demorava muito. Entendi. Hoje em dia, parece que está tudo muito mais rápido. A gente tem a tecnologia entra, igual você falou, 2014, aí tem um pico e, de repente, já surgem outras tecnologias, o médico ele já tem que se especializar, tem que ir atrás novamente. Como está isso hoje? O que você percebe, assim? Você sente um pouco de ansiedade, talvez, em relação a isso? Parece que sempre está chegando algo novo? Isso uma coisa muito boa dentro da urologia, da medicina, porém traz um grande problema. Vou fazer uma análise também profunda dessa sua pergunta, porque não é tão simples de responder. Veja, o que é uma boa tecnologia? Então, assim, como a gente pode caracterizar? É aquela que é menos dolorosa para o paciente? Também. É aquela que é mais rápida? Também. Aquela que gera menos custo para o sistema? Ou seja, para o paciente, para o hospital? Uhum. Então, uma tecnologia só é boa se ela é resolutiva e custo-efetiva. Então, não adianta nada eu desenvolver um método, existe isso, tá? Um método diagnóstico para o câncer de próstata tão bom quanto um toque, né? O exame do toque e o exame simples de PSA, que todo mundo tem acesso, até na rede pública de saúde, que pode ser tão preciso quanto, menos invasivo, porém não é viável, não é factível economicamente. Abrange poucas pessoas, uma faixa da população muito pequena. Então essa tecnologia, apesar de ser a mais assertiva, ela não é tão boa, tão eficaz quanto se espera. Então a tecnologia boa, por definição, é aquela que tem alta resolutividade, porém ela tem um custo também acessível, atinge um grande número de pessoas. Entendi. Não adianta nada lançar um novo aparelho para operar a próstata, um novo robô, se esse robô atinge um número de pacientes muito pequeno. Então ela não é uma boa tecnologia no conceito da palavra, se é que você me entende. Entendi. Em relação ao que você citou também, do surgimento constante e até frenético de novas tecnologias para o tratamento de diversas doenças, você que trabalha com várias áreas médicas, nota isso. Laser na dermatologia, cada semana surge um novo, vamos dizer Toda assim. Semana. E na cirurgia plástica, várias tecnologias melhoram resultados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de oferecer isso para o paciente, porque antes desse surgimento frenético de novas tecnologias, nesse ritmo tão acelerado, as tecnologias também surgiam. E muitas surgiram, foram testadas e se tornaram obsoletas rapidamente. E as tecnologias, às vezes, alguns métodos que eram ditos ultrapassados se mantiveram constantes e bem empregados ainda dentro da medicina. Então, por exemplo, nos anos 90 surgiu um aparelho que você colocava um catéter dentro da próstata e basicamente fazia uma condução elétrica que queimava a próstata. Parecia ser um milagre, a solução dos problemas. Então, para tratar o aumento prostático benigno. Entendi. Tá? Isso se tornou, na verdade, uma tecnologia que não se provou com o tempo como eficaz. Então, o pessoal lá da nossa clínica, os médicos mais antigos, contam essa história que investiram nesse aparelho e foi uma decepção muito grande. Eficácia ruim, mas quem vende, né? O vendedor, ele sempre vem com essa promessa, que é uma ótima tecnologia. Ninguém vai vender falando alguma coisa, falando que realmente não funciona. Uhum. A sinceridade às vezes falta nesse pessoal. E provavelmente deve ter algum estudo ainda aí, né? Claro, então esse cuidado, esse filtro tem que ser muito bem calculado pelo médico antes de oferecer ao paciente. Porque a responsabilidade passa para o nosso lado. Quando a gente oferece uma tecnologia, às vezes o paciente vai ter que fazer um investimento e não vai ter o resultado esperado. Então, tem que tomar. As tecnologias surgem, então eu tenho um filtro muito, muito conservador em relação a isso. Não é que eu seja cético e tape meus olhos para o advento de novas tecnologias, mas antes de que eu possa falar, defender essa bandeira e explicar para o paciente e aí oferecer, eu tomo esse cuidado para ver se aquilo se provou com o tempo. Então, a gente está falando aqui da cirurgia laser da próstata, é uma cirurgia que a técnica surgiu em 1999. É lógico que nos últimos 5 anos ela explodiu porque se provou com o tempo ser um ótimo tratamento eficaz e seguro. Mas no começo é muito complicado você oferecer um tratamento para um conhecido, para o seu querido paciente, sendo que você não tem certeza que aquilo vai te realmente trazer benefícios para aquele doente. Entendi. Então, oferecer por oferecer tecnologia, tem que tomar um cuidado. Entendi. Pô, perfeito. Excelente explicação. Você comentou lá que você estava na cirurgia, você estava na residência de cirurgia geral. Se não fosse urologista, o que você seria, Walter? Olha, que pergunta difícil, hein?
Olha, eu com certeza não seria médico da parte clínica, que ficaria só no consultório fazendo consultas. Eu acho que minha vida seria muito tediosa. Não que não seja uma vida boa, tá? Mas para mim não funciona. Eu gosto dessa dinâmica de estar no hospital, sai, vai para a clínica, vai para o hospital e consigo ter essa liberdade geográfica, sabe? Não de ficar enclausurado numa sala e, sabe, isso me deixaria muito, muito fadigado aí com a profissão. Então, talvez eu faria ortopedia, acho uma especialidade legal, oftalmologia, algo cirúrgico, algo que eu pudesse operar. E na residência da cirurgia geral, você já chega pensando, você já pensou, eu estou indo para um local onde existem bons urologistas, você tinha essa ideia? Vou ser sincero, eu sabia que existia urologia na UEL, né, na cirurgia lá, no Hospital Universitário de Londrina, mas não sabia que era tão boa quanto ela realmente é. Tá? Então lá eu tive uma convicção plena do que eu queria ao ver aquela especialidade funcionando, que todos os hospitais têm ilhas de excelência. Tá? E na UEL, além de outras especialidades, a urologia é uma ilha de excelência. Em Londrina, foi feito o primeiro transplante renal do Paraná, né? Antes de Curitiba. Primeira máquina de quebrar cálculos, que nós chamamos de litotripsia extracorpórea, que é um método que hoje quase não se usa, foi implantada em Londrina, no Paraná. Então, o primeiro robô do interior do Brasil foi em Londrina. Inclusive, a cirurgia robótica surgiu antes em Londrina, ou em Curitiba, no Paraná, no Hospital Erasto Gartner, porém, era só para pacientes do SUS em pequena quantidade de cirurgias. Veio para Londrina, no sistema privado e de convênios de saúde, e depois espalhou-se. Hoje tem 6, 7 robôs em Curitiba, né? Mas Londrina sempre esteve na vanguarda da urologia do Paraná. Então, isso me encantou. Falei, é aqui que eu devo ficar. Tanto é que eu tinha convicção que eu queria fazer urologia com aquelas pessoas. Legal. E eu não prestei prova em nenhum outro lugar. Eu só prestei prova de urologia na Hospital Evangélico de Londrina, porque era lá que eu queria fazer. E deu certo. Até hoje uma referência nacional. Hoje em dia mudou. É um ótimo hospital, tá? Mudou a chefia. Mudou o pessoal que trabalha lá coordenando a residência. Então, eu não sei exatamente como está. A época mudou, mas naquela época, com certeza, era uma referência de urologia no estado, no norte do Paraná, não tenha dúvida. Legal. Walter, vamos passar um pouquinho agora para uma outra conversa, falando um pouquinho sobre os homens, tá? Não tem como a gente falar de urologia sem falar em tabu. É até talvez triste a gente chegar aqui em 2026 e olhar aqui em 2020, 2019, provavelmente quando você começou a tua faculdade lá atrás, já se fazia graça com isso também. E eu quero trazer isso aqui para você. O homem hoje, qual que é o retrato desse paciente no teu consultório? Ele vem cedo, vem tarde, ele demora, ele vem novo? Qual que é o retrato do paciente que chega no consultório do Dr. Walter hoje? E o que você acha que seria o ideal? Olha, é um misto, viu, Alan? Faz 6 anos aí que eu trabalho na medicina privada dentro da urologia. Então, o que eu venho notando é que realmente o paciente ele tende a procurar o consultório do urologista muitas vezes em momentos tardios da vida. Ontem mesmo eu custei um paciente que estava iniciando seus cuidados com a próstata aos 61 anos. Assintomático, mas não quer dizer que não tenha doença. Tá? São doenças de desenvolvimento, nós estamos falando aí do aumento prostático benigno e do câncer de próstata, são doenças de desenvolvimento gradual e lento, não são doenças súbitas. E aí o paciente acha que está bem, porque a alteração no estilo de vida, na qualidade da micção, por exemplo, é lenta. E no caso do câncer de próstata, inicialmente não tem sintoma algum. E o paciente vai levando a vida, principalmente o homem, vai trabalhando muito, deixando a saúde de lado, tentando cuidar dos outros e não dele também como se fosse menos importante. E aí acaba que muitas vezes eu faço diagnóstico tardio quando eu não consigo oferecer tratamento. Mas se fosse traçar uma linha do tempo, isso vem melhorando, tá? O preconceito vem mudando. Dificilmente aquele homem que procura o consultório, ele se nega a ser examinado. A gente está falando, obviamente, do exame de próstata, do exame do toque. Mas falta muita gente no médico, tá? Muitos homens, eles tardam ou nem vão a procurar ajuda quando tem sintomas. Muitas vezes chegam lá quando a gente não consegue atingir aquela janela ideal do tratamento. A gente vai tratar esse paciente, a gente vai acolher alguma coisa, pode ser feito, só que perdemos o timing ideal de implantar o tratamento para que ele pudesse se recuperar da forma adequada. Eu recebi alguém aqui recente, a gente estava falando era sobre câncer de forma geral. Tava conversando com um oncologista aqui de Toledo, falando sobre isso. Eu lembro,
Doutora Poliana, lembrei. Lá de Cascavel. Sei. Cirurgia oncológica. E Ela se formou na mesma faculdade que eu. Acho que era uns 2, 3 anos mais nova que eu na faculdade. E a gente conversando exatamente sobre essa questão, por exemplo, de onde tem mais casos de câncer, né, no mundo. E eu achei que tinha alguns locais que, Estados Unidos vai ter menos, o pessoal vai... E não, são locais que têm uma quantidade de câncer enorme. Só que pelo que eu recordo, você pode me corrigir, só que a questão da taxa de cura era muito alta, a mortalidade se reduzia muito. Eu não sei se talvez procura antes. Acho que assim... Qual que é esse paradigma comparado entre o Brasil e outros lugares? Né? É um mix de fatores. Pensa só, então quanto mais acesso à saúde a população tem, quanto mais o custo de acesso à saúde é menor pela renda da população ou por um acesso à tecnologia mais barata, mais quantidade de pessoas ou mais cedo essas pessoas vão conseguir acessar a procura diagnóstica, de rastreio, prevenção. Então, por consequência, maior número de diagnóstico é feito. Vamos pegar duas populações. Vamos supor que um país da África subsaariana, que a gente sabe conhecidamente que é uma região economicamente desfavorecida, tivesse a mesma população dos Estados Unidos, de 350 milhões de habitantes. Certo. O número de pessoas com câncer lá nos Estados Unidos é maior, mas será que é só por conta do hábito de vida, dieta ocidental? Não é só isso, não. O número diagnóstico também é muito... Era isso que eu tinha visto, exatamente. Você entendeu? Olha só, seu pai deve ter comentado, seus avós, tios, nossa, hoje tem muito mais câncer que antes, mas a população vem demais. E um fator de risco assim, intrínseco de quase todos os tipos de câncer é a idade. Quanto mais tempo você vive, maior a chance de você desenvolver um câncer. Concorda? Uma pessoa na nossa idade, aí, 35 anos, quantas pessoas têm câncer? Existem, com certeza. Como sempre existiram. Na verdade, esse paciente era nem diagnosticado antigamente, chegava já no final da sua vida sem condição nenhuma de tratamento nos hospitais antigamente. Então, isso vem aumentando o número de diagnóstico por N fatores, mas também... pelo excesso de diagnóstico, né? O excesso positivo de diagnóstico. Então, é feito mais rastreamento, a população tem mais acesso à saúde, quanto mais desenvolvido é o país, certo. Por consequência, o número de diagnóstico aumenta também. Então, esse câncer do jovem acontecia também antes, numa menor quantidade, porque era feito menos diagnóstico e a população era menor. Na década de 50, o Brasil tinha menos de 100 milhões de habitantes. Hoje tem 220 quase milhões de habitantes, então isso é uma tendência a aumentar mesmo, não concorda? Então, acesso à tecnologia, acesso ao diagnóstico, acesso à saúde vem aumentando, o número de diagnóstico aumenta consequentemente. Agora, isso não quer dizer que os fatores ambientais também não interfiram e tenham piorado. A gente está falando de uma medicina, né, que, pensa só, 150 anos atrás, em 1900, em 1880, quase não existia medicina moderna. Né? Não existia método diagnóstico nenhum. Não existia Quanto tempo atrás? 120 anos atrás. Não existia laboratório. Não existia exame de imagem, raio-x, a radiação não havia sido descoberta. Que dirá ultrassom, que foi desenvolvido para diagnóstico de malformações ali em tubos de metais durante a Segunda Guerra Mundial, na construção naval. E depois da década de 50 e 90 que foi passado a implantar na medicina, 50 e 60, perdão. Então, é tudo muito recente. Pensa na história da humanidade, né? E a humanidade moderna que tem entre 10 e 12 mil anos, né? O ser humano que vive em cidades, em aglomerações, em sociedades, é muito pouco perto da história do mundo, da humanidade, dos últimos 100 anos, desses 12 mil anos, que a gente tem em medicina, assim, a medicina avançada. Então, o diagnóstico vai aumentar. E tende a aumentar cada vez mais, porque a tecnologia vai detectar cada vez mais precoce e vai abranger um número maior de pessoas. Legal. Eu vi recente até com radiologistas utilizando inteligência artificial, um câncer que conseguiu ser visto pela IA, pela tecnologia, e não conseguiu ser talvez detectado ali direto pelo médico, naquela primeira análise. Quando a gente entrar nesse assunto da IA, tem bastante coisa para contar sobre o que vem sendo discutido e o que já é a realidade dentro disso aí. Legal. Doutor, quais são os principais sinais que o corpo manda antes do diagnóstico do câncer de próstata? Alguém está em casa hoje, está acompanhando, está em dúvida em relação a isso aí, está com medo? O que esse homem precisa observar? Com a idade, que ele tem que ficar mais atento caso ele não tenha sintomas também? Olha, eu preciso deixar uma coisa bem clara para quem está nos ouvindo, para quem tem a possibilidade de ter câncer de próstata, ou seja, homens acima de 40 anos. O câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele não dá sinal quando ele já está ocorrendo no corpo do homem. Então não espere que você vá ter dificuldade para urinar, sangue na urina, algum tipo de dor,
algum sintoma urinário, seja ele qualquer, no caso do desenvolvimento do câncer de próstata. O câncer de próstata, a próstata é um órgão piramidal, e ele vamos dividir ele simplesmente de uma forma bem simplória em a parte interior e a parte externa, que a gente chama de cápsula ou casca da próstata. O câncer se dá na parte externa. E o sintoma, a próstata tem uma íntima relação com o trato urinário, passa a urina por dentro da próstata. E no câncer, então, como ele se dá principalmente na parte periférica, na casca da próstata, os sintomas, quando aparecem, é que esse tumor já se implantou, já cresceu suficientemente para obstruir o fluxo urinário ou até invadir a bexiga. E nesses casos, o câncer é praticamente intratável. Tá? Então, não espere que você tenha algum sinal ou sintoma para você procurar o médico buscando um diagnóstico de câncer de próstata. Podem ocorrer em casos avançados, sangue na urina, dores ósseas quando tem metástase, dificuldade urinária, mas em casos avançados e provavelmente quando já tem esses sintomas, o diagnóstico, o tratamento curativo já não é mais possível. Então, por isso, nós gostamos de pegar no pé dos pacientes. Tem a campanha do Novembro Azul, a gente fala bastante disso nessa época. Mas é que você não espere ter sintomas para procurar o câncer de próstata. O ideal é que todos os pacientes, independente de qualquer coisa, a partir dos 45 anos, venham até nós, os urologistas, para que nós possamos fazer o exame do toque e do PSA, que é o rastreio, de forma anual. E para aqueles que têm um risco mais elevado, eu recomendo que se faça a partir dos 40 anos. Quem tem risco elevado? Pacientes da pele negra e homens que têm histórico familiar positivo, em parentes de primeiro grau. No caso, por exemplo, um pai que desenvolveu o câncer, só que o pai tem que ter desenvolvido o câncer de próstata com menos de 60 anos. Meu pai teve câncer de próstata com 80 anos. Aí não é um fator de risco, é um câncer esporádico. Tá? Entendi. Então tem que ter um familiar aí com câncer de próstata em menos de 60 anos. Mas tem outros fatores genéticos que a gente pode analisar também. Que também isso faz parte de uma consulta mais abrangente naqueles pacientes que têm um histórico familiar mais rico em relação a neoplasias. Se o paciente ele tem, abordando talvez uma outra área, alguém na família teve hiperplasia, a próstata aumentada, tem o risco do câncer ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha que pergunta maravilhosa que ela fez. Então esse é um questionamento que os pacientes falam, doutor, mas é porque minha próstata é inchada, crescida, né? Que é uma doença muito mais comum que o câncer. Então eu tenho um risco maior de ter câncer de próstata? Não existe essa relação. Tá? Então aqueles pacientes que têm a próstata aumentada não têm um risco maior de ter câncer, tem um risco tão igual quanto aquela pessoa que tem a próstata no tamanho normal. Entendi. Então não tem relação. Doutor, e sobre quando a gente fala, por exemplo, do tratamento do câncer, o que trata o câncer hoje como padrão ouro, como vocês mesmos falam, é a cirurgia robótica. É a cirurgia robótica. Tá. Cirurgia, no caso, a técnica robótica. A técnica robótica. Explica um pouquinho mais. Como que funciona isso? Tem muita gente que imagina, o robô, vou chegar lá, vou entrar dentro da sala, vai chegar um robô, vai começar a me operar, todo mundo vai ficar olhando de fora. Como Talvez nós estejamos chegando nesse momento, mas ainda não é realidade. Tá? Como funciona isso? Ele opera sozinho? Você ajuda ele? Sempre foi criada essa imagem da palavra robô, né? Porque a gente assistia os Jetsons lá, robô como algo automático. E realmente existe, né? Hoje tem o robô aspirador e a tendência é que os robôs passem a fazer parte do nosso cotidiano em diversas áreas, né? Mas no caso da cirurgia ainda tá? Não existe uma cirurgia automática, no sentido de que eu chegasse lá, acoplasse um aparelho no corpo do paciente e apertasse um play e a coisa acontecesse naturalmente e depois eu só retiraria o aparelho de você. Tá? No caso da cirurgia robótica, né, dentro da urologia, isso ainda não é possível. Tem gente estudando isso, tem gente chegando a essas conclusões, talvez com essa aceleração exponencial do desenvolvimento da inteligência artificial, da internet agora 6G, que vai chegar, por exemplo, nos países, talvez isso seja uma realidade num prazo em médio prazo, tá? Mas 10 anos é isso? 10 anos. Isso não é realidade agora. Voltando que é hoje, o robô ele é uma plataforma mecânica através do qual o médico manipula um joystick e ele replica aquele movimento de uma forma mais precisa no paciente. Então, ele é uma máquina, a gente chama de robô, mas ele não é automatizada, não é uma máquina automática. Nós temos que fazer movimentos para que ele responda. E aliás, ele não tem autonomia nenhuma, tá? O robô não faz movimento algum. Sozinho, sem você, ele fica parado. Aliás, se ele tem alguma dúvida, se ele tem algum erro no sistema, se o médico faz algum movimento abrupto ou se tem alguma conduta errada na manipulação do mesmo, o robô ele para de funcionar de maneira que não agrida o paciente.
Ah, legal. Até entrando nessa questão, qual que seria então a diferença básica para o paciente entender como é que a cirurgia era feita antes do robô e como que ela é feita com o robô? Qual a diferença? Então, quando nós temos o diagnóstico do câncer de próstata, falando aí de cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata, a dificuldade de retirar a próstata é por conta da anatomia dela. A próstata é um órgão, como vocês podem notar, a gente faz um toque lá do reto para poder alcançá-la. Então ela está lá embaixo do abdômen, na região perineal, lá entre o ânus e a bolsa escrotal do homem, um pouco acima da pele, uma distância da pele ali de 3, 4 centímetros. Então é um órgão muito difícil de acessar cirurgicamente quando a gente faz uma cirurgia convencional, abrindo a barriga do paciente. Então não dá para colocar a cabeça do médico dentro da barriga para poder enxergar lá embaixo, lá dentro da pelve. Então, anatomicamente é difícil operar a próstata. Então, as estruturas que envolvem, estão próximas a ela, por exemplo, os nervos que controlam a ereção, os músculos que seguram a urina, são muito lesados quando a cirurgia é feita aberta, até por mãos de extrema habilidade. Então, os resultados, os desfechos em relação à continência de urina e a... O que é continência de urina? Não perder a urina depois da cirurgia, não perder xixi depois da urina, não ficar perdendo xixi na cueca. Entendi. E em relação à função sexual, a ereção do pênis, são piores quanto a técnica é mais agressiva. Então, antigamente, até hoje, em alguns serviços é feita a cirurgia por corte, a cirurgia aberta. Aí viu-se essa dificuldade anatômica, desenvolveram a técnica de fazer a cirurgia para tratamento do câncer de próstata por vídeo, que é a videolaparoscopia, em que pinças e uma câmera são introduzidas no abdômen do paciente, para que a gente possa olhar mais próximo do órgão, manipular com menos agressão. Porém, as pinças têm uma limitação da cirurgia laparoscópica. Elas só fazem movimentos orbitais e rotacionais. Então, nós não conseguimos fazer, por exemplo, movimentos de punho. Por exemplo, o punho do ser humano consegue quebrar, rodar e conseguimos atingir ângulos diferentes de manipulação de algum tecido, de algum objeto. Então, lá dentro da pelve, na ponta da próstata onde está a uretra, é muito difícil manipular por uma pinça fixa, que ela só faz rotação e orbitação, como é a laparoscopia comum. Então, com um robô que tem movimentos até 7 a 8 vezes mais amplos que o punho do ser humano, nós conseguimos fazer uma dissecção, ou seja, uma liberação dos tecidos, tirando o órgão que está com a doença, no caso a próstata, com uma precisão muito maior, sem lesar inadvertidamente outros tecidos, como os nervos, que vão auxiliar na ereção do pênis, vasos sanguíneos, que vão acabar enchendo o pênis para a ereção, e lesando também a musculatura, que faz com que a gente consiga segurar a urina, sem que a gente perca a urina, que é um grande problema que se tem após cirurgias prostáticas. Então, basicamente é isso. O robô permite movimentos mais delicados, mais finos, filtra tremores, e no caso da visão cirúrgica do médico, a gente consegue operar enxergando em 3 dimensões. Legal. Então essa noção de profundidade, de características dos tecidos é muito melhor com o robô. E o resultado disso, Alan, é basicamente uma cirurgia, uma recuperação melhor. O paciente tem menos tecidos lesados durante o ato cirúrgico. Quanto menos tecido, menor a inflamação do corpo, menor a resposta de dor àquele ato cirúrgico. Por consequência, a cirurgia tem uma recuperação muito mais rápida. Sangra menos, recupera-se mais rápido, tem menos dor, e as sequelas, principalmente no que diz respeito à perda de urina e à função sexual, são menos agravadas com esse tipo de método. Entendi. A cirurgia robótica foi uma revolução no tratamento do câncer de próstata. Hoje é uma realidade em muitos serviços. E também não é porque existe a máquina, como a gente disse anteriormente, ela não é automática, depende da habilidade e do treinamento do cirurgião. É que nem a gente fala, se a gente colocar um carro de Fórmula 1 na sua mão, na minha, não vai adiantar nada, né? A gente vai bater e não vai atingir a performance que aquela máquina pode nos dar. O robô é assim também. Então a máquina tem uma capacidade enorme de fazer grandes movimentos, grandes cirurgias. Mas por trás tem que ter um bom piloto, senão a coisa não acontece. Como você vê, por exemplo, qual que é essa curva de aprendizado do médico? Com quantas cirurgias você hoje, como professor, digamos assim, de outros cirurgiões que querem, de outros urologistas, né, que querem utilizar a técnica robótica para a cirurgia da próstata, do câncer de próstata, o que você observa hoje? Alan, a partir de tantas cirurgias, o cirurgião já tem capacidade de fazer bem esse procedimento com o robô? Muito bem. A capacidade de operar o robô, o médico, o cirurgião, fazer um determinado procedimento depende basicamente da habilidade dele, né? Então, um médico que nunca fez cirurgia por vídeo, ele acha que fazer por robô, o robô vai facilitar a cirurgia. Na verdade, não é assim, tá? O robô, ele facilita movimentos
que não são possíveis por outras técnicas, mas o médico tem que saber fazer a cirurgia, né, saber o passo a passo, tem que ter uma certa habilidade, isso é uma coisa intrínseca, tá? Ela pode ser treinada, só que você pode, para qualquer esporte, qualquer ato motor do nosso corpo, tem o talentoso. Tem o talento, né? Depende do talento da pessoa. Então, essa aptidão cirúrgica do médico, do cirurgião, que vai determinar essa curva de aprendizado. Mas, em média, tá? Resumindo para você, 10 a 15 casos, o médico começa a ter autonomia, desde que antes disso ele já fizesse cirurgia por vídeo. Tá? Entendi. Esse é um grande determinante para a qualidade do procedimento. 10 a 15 procedimentos com o proctor ao lado, a gente consegue notar que o médico cria uma autonomia em realizar o procedimento. E é claro, ele vai lapidando a sua técnica, vai melhorando conforme ele vai fazendo mais. E mais do que o número, depende da densidade. Então, fazer 20 casos em 4 anos é diferente de fazer 20 casos em 6 meses. Entendi. Você entendeu? Então, com qualquer esporte, vai aprender um esporte novo, vai treinar tênis, que é extremamente difícil. Se o cara fazer uma aula por mês, em 2 anos, ou fazer uma aula por mês em 6 meses, uma aula por semana em 6 semanas, em 6 meses, perdão, ele vai evoluir muito mais rápido. Então, isso também funciona para cirurgia. Então, depende da densidade dos casos e da habilidade do cirurgião. Entendi. Tá. Você já fez quantas? Aproximadamente 200 cirurgias. 200 cirurgias. 200 cirurgias. Lembra de algum caso em específico, complexo, que você fala, cara, isso aqui foi complexo, isso aqui eu precisei... Olha, a próstata, a cirurgia da próstata ela é muito pré-determinada, os passos são muito determinados já antes da cirurgia, o que tem que ser feito. É lógico, tem a variação anatômica, o tamanho da próstata, cirurgias anteriores, tudo isso influencia. Mas acho que os casos mais desafiadores que eu fiz até hoje foi de cânceres renais. Quando a gente tem que... Porque só tirar o rim por tirar, isso não é tão difícil. Tá? Então, quando o tumor é muito grande, tem que tirar o rim inteiro, é uma cirurgia bem mais simples do que tirar só o tumor e manter o rim, que nós chamamos de nefrectomia parcial. E o robô ajuda muito nisso. Então, eu fiz um caso ano passado de um tumor que estava totalmente em íntimo contato com a veia, no caso com a artéria renal, a artéria que leva sangue para o rim. E o plano de liberação do tumor da artéria era tão delicado e foi extremamente satisfatório conseguir fazer a cirurgia, tratar o câncer e manter o rim do paciente com uma dificuldade técnica impressionante. Com certeza, se fosse de outra maneira, cirurgia aberta ou por vídeo, eu não conseguiria fazer a cirurgia. E deu tudo certo? Deu tudo certo. Então, o robô, ele permite coisas que eram inimagináveis com as técnicas anteriores. Legal. Doutor, eu não sei, eu até dei uma olhada aqui, eu queria conversar sobre algo com você que está um pouquinho fora do nosso papo aqui, a gente vai ter um tempinho. E você comentou essa questão, por exemplo, você tinha um tumor que era um tumor no rim. Extremamente complexo para você ficar fácil descolar ele ali da artéria, retirar ele. E eu sei que tem a sua técnica, eu sei que tem todas essas questões, mas eu conheço um pouco também do Walter em relação à fé dele. E eu queria falar sobre isso com você também. O quanto a fé tem impacto em relação a isso para você? Quando você vai operar, quando você conhece um paciente, quando você está estudando um caso, quando você vai... eu não vou nem perguntar se você acredita, porque assim, quem está em casa acho que já entendeu o teor da nossa conversa. Mas o quanto isso impacta para você como cirurgião, a questão da tua fé em relação ao que você vai fazer, o teu trabalho? Bom, sempre antes de operar o paciente, eu sempre pergunto para ele se ele é cristão. Então, porque a gente respeita as outras religiões, cada um tem a sua opção, mas uma determinação muito importante para poder criar essa conexão com o paciente é saber se ele é cristão ou não. Como o nosso país é de maioria cristão, quando o paciente responde que sim, não, doutor, eu sou cristão. Eu acredito que tudo que a gente faz, então, a gente pode santificar a nossa vida através do nosso trabalho. Tá? Então, você pode ter uma vida santa, abençoando o seu trabalho, abençoando as pessoas que trabalham com você, e através das suas mãos. No seu caso, trabalha com uma agência de marketing, né? e divulgação de serviços médicos. E no meu caso, a minha santificação pode ser feita através da medicina. Dessa maneira, eu penso que minhas mãos são instrumentos da vontade de Deus. É lógico que a gente precisa se capacitar, mas tudo isso são concessões feitas por Deus, por Jesus Cristo, para que nós possamos, através dele, ele proporcionar a cura através de nós. Então, nós somos instrumentos dos milagres que Jesus permite que nós façamos. E como médico, Jesus deve olhar para nós e falar, olha, eu vou te dar os instrumentos, os caminhos, mas você tem que ter a vontade, tem que querer seguir esses caminhos, assim como a gente opta em seguir ou não Jesus, certo? Então, seguir esses caminhos, no caso de se capacitar,
se preparar. No caso, coisas simples da rotina cirúrgica. Quando vai para uma cirurgia, estudar muito bem o caso como se fosse operar seu pai. Então, na noite anterior, eu sempre gosto de revisar as imagens. Né? Hoje em dia, a gente tem acesso pelo computador. Na minha própria casa, eu reviso o caso, reviso as imagens. Olho de maneira exaustiva as imagens para eu ter uma visão, assim, um background ali de visão cirúrgica muito forte para eu decidir na hora o que deve ser feito de maneira assertiva, com menor taxa de erro. Obviamente, nós somos humanos, cirurgias têm riscos e complicações, só que quanto mais a gente consegue mitigar isso, mais a gente está se aproximando da vontade de Cristo em relação àquele caso. Perfeito. Tá? Então, Deus não quer doença para ninguém, mas ela acontece, são os males que fazem parte da nossa vida. Só que a gente pode, como médico, utilizar da nossa fé para que nós possamos dar o nosso melhor. Então, não tem meio termo. Então, quando Jesus pediu para os discípulos, para os apóstolos o seguirem, não tinha siga de quando você quiser. Ou é tudo ou é nada. Então, abandone a você, abandone a si mesmo, e carregue sua cruz e siga-me. Então, a cruz dentro da medicina, como médico, eu penso dessa maneira. A gente é instrumento da obra de Cristo na vida das pessoas, só que isso depende de dedicação. Né? E a dedicação que Cristo nos exige também para segui-lo. Não é tão fácil. Né? Se a vida cristã está fácil, está errada. Né? É verdade. Então, e a vida médica também. Se está muito fácil, confortável, se você vai muito relaxada para a cirurgia, a tendência é que você tenha algum problema. Então, eu acho que Deus age dessa maneira, Ele intervém através das nossas mãos, só que o preparo delas depende da nossa vontade. Então, depende da gente querer seguir o desígnio que Jesus Cristo deu para nós. Então, eu penso dessa maneira. É profundo pensar dessa maneira, mas eu acho que eu posso, através da minha profissão, através do meu dia a dia, também abençoar a vida das outras pessoas. É óbvio que é minha profissão, isso é o que sustenta a minha casa, só que eu não posso tirar a minha vida espiritual do meu trabalho, senão está tudo errado. Eu não posso ser cristão só quando estou na igreja, só quando vou fazer um trabalho dentro da minha comunidade cristã. Não, tem que ser no dia a dia, é a fé ordinária. Legal, pouco bacana. Fugiu um pouquinho aqui, mas muito, muito bom saber disso. Eu acho que o paciente também fica mais seguro de saber que é algo que não é só, você não faz aquilo simplesmente por fazer. Ou por uma questão financeira que tem um propósito muito maior por trás. Legal. Walter, e tem algum paciente que se beneficia mais da cirurgia robótica ou ele é para todo tipo de paciente, todos se beneficiam de igual forma? Não, sendo sincero para os pacientes, para aqueles que estão nos ouvindo, o médico também deve falar, explicar que não são todos os casos que têm benefício em si fazer uma cirurgia robótica e não são todas as doenças. Posso falar dentro da urologia, algumas doenças têm muito benefício. Tá? Então, o câncer de próstata, principalmente naqueles pacientes que têm vida sexual ativa e que têm um câncer na fase inicial, intermediária, esses pacientes têm um grande benefício em ter menos sequelas do tratamento. Então, é evidente para nós que operamos em todas as técnicas, já passamos por todas as fases, cirurgia aberta, vídeo e robótica, que a cirurgia robótica ela traz uma série de benefícios para o paciente que são assim de alto grau de ganho para o paciente quando optam por fazer cirurgia robótica. Por exemplo, também, pacientes que têm cânceres que são passíveis de ressecção, cânceres de rim, passíveis de ressecção só do tumor mantendo o rim, que a gente chama de nefrectomia parcial, uma retirada só do tumor mantendo o rim, que é a parte saudável do rim, e evitando que o paciente perca um dos rins, né? Principalmente aqueles pacientes que têm um rim só. Imagina, o paciente tem um rim só e tem um tumor nele. Meu Deus. Então, assim, acontece. Esses pacientes têm muito benefício de fazer a cirurgia robótica. Agora, por exemplo, vai operar uma cirurgia de hérnia ou uma cirurgia de vesícula. Não é a minha especialidade, mas são cirurgias mais simples. Vai operar um apêndice, por exemplo. Não é mais corriqueiro da vida de todo mundo. Vai falar, teve problema no apêndice. Tirou o apêndice. Não tem benefício fazer por robô. E vídeo, em comparação à aberta, sim. Agora, o robô em relação ao vídeo, nesse caso, não existe diferença na recuperação, na eficácia do tratamento. Então, não é só setorizar por doença ou por idade. Caso a caso deve ser analisado, mas, em geral, dentro da urologia, a próstata e esses tumores de rim, que pode ser retirado só o tumor, a cirurgia robótica ela traz um grande benefício. Legal. E a gente falou lá atrás sobre um pouquinho sobre IA, sobre o robô, se opera sozinho, se não opera sozinho. O que você olha para um futuro? Assim? Você acha que em algum momento a IA substitui o cirurgião? Eu acho que isso vai acontecer de maneira que o cirurgião ele não vai sair do jogo. Né? O julgamento humano tem que estar presente.
Porém, com a evolução rápida da inteligência artificial, já as empresas que detêm o robô, eles já captam dados dos cirurgiões. Isso aí, quando a gente vai fazer, a gente assina um termo que todos os dados, inclusive o hospital, que é mantenedor do robô, ele tem uma série de dados, banco de dados dos cirurgiões. Ele sabe quem tem a maior precisão cirúrgica, quem faz menos movimentos inadvertidos com o robô, quem tem menos colisão entre os instrumentos dentro da cirurgia, quem tem menor tempo cirúrgico. E isso é cruzado com dados tempo de internação de cada cirurgião, taxa de complicação de cada cirurgião. Então, tudo isso são dados e a IA precisa de dados. Melhores padrões. Né? De maneira que eles estão começando a cruzar dados de exames de imagem pré-cirúrgicos com dados de imagem e movimentos do robô durante a cirurgia para entender, para criar um software, isso já está sendo testado. Criar um software que possa fazer a cirurgia tão bem quanto o cirurgião. Então, ele pega dados lá, vamos supor, o Dr. Fernando lá, o Dr. Gil lá nos Estados Unidos, o Patel nos Estados Unidos, são grandes urologistas do mundo, pegam dados desses cirurgiões operando, pegam situações que eles passaram por perrengues durante a cirurgia, por situações difíceis, sangramentos, complicações, como eles saíram daquela situação, pegam casos difíceis, fáceis e cruzam milhões de dados, horas e horas de vídeo de cirurgia, para chegar no momento que for operar o Alan daqui 20 anos, ela falou, olha, já vi tudo o que pode acontecer numa cirurgia. Então o cirurgião acho que vai ser um concessor, ele vai conceder ao robô o direito de operar. Então acho que vai ter que ter uma autoridade médica por trás disso, mas vai chegar um momento, tá? Isso aí, a gente vai viver isso, que a máquina vai operar automaticamente, que aí sim o robô será automático. E aí vai chegar esse momento, mas isso tem que ser muito testado e validado pelos órgãos de saúde dos países, por exemplo, a FDA nos Estados Unidos, em outros órgãos em outros países, aqui no caso a Anvisa, para que isso possa ser realmente implantado como técnica segura. Mas a gente vai viver isso, pode ter certeza. Olha, não imaginava a sua resposta, sei que você falar que não. E acho que vamos chegar mas faz todo sentido, né? Você começar a cruzar dados de todos os lados e eles observarem. Provavelmente, o doutor, igual você comentou, tem um doutor na Espanha lá, é o Fernando, que ele fez lá, faz centenas de casos por mês e tem os melhores padrões do pós-cirúrgico do paciente. Aí cruza com os dados do Dr. Walter lá em Cascavel. Eu observo, o Dr. Walter também tem bons padrões. Aí cruza com outro médico que não tem tantos. Você fala, esse aqui teve mais... Os exemplos ruins também. Exemplos ruins, exatamente. E aí começa a cruzar e fala, não, você faz isso, Deu se diagnóstico em tal momento e opera tantos dias depois e faz esse tipo de... E começa a cruzar com outros dados. O paciente, perfil de paciente com a idade... tamanho da próstata, você entendeu? É muita coisa. A melhor técnica para cada tamanho de próstata, a melhor técnica para... Talvez o cirurgião seja um espectador, tipo assim, que nem nas indústrias existem hoje, sei lá, vai colocar para fabricar uma garrafa de plástico. Tem um ser humano lá, muito menos que existia 50 anos atrás. Então ele fica lá conferindo se a máquina se o padrão está saindo certo. Aqui, você entendeu? A intervenção humana vai acabar sendo cada vez menor. Eu tenho certeza disso. E quem deter essas tecnologias e quem tiver habituado a lidar com isso, né? Hoje, por exemplo, já é feita telecirurgia aqui no Brasil. Recentemente foi operado um paciente aqui no Paraná e o cirurgião estava em Dubai. Nossa. Né? Então, com a internet 5G isso se tornou possível. E com a internet 6G vai virar, eu estava lendo sobre isso ontem, vai acelerar muito, vai ser uma coisa... A geração dos filhos que nasceram, eu vi, chama geração beta, das crianças que nasceram de 2025 para frente, eles vão ser a mesma sensação daquela geração que nasceu e não consegue entender como a vida acontece sem eletricidade. Para eles viver sem IA, sem inteligência artificial, vai ser a mesma coisa que perguntasse para uma pessoa que nasceu ali em 1910, 1900, falar, não, mas como assim? Não tem como acontecer a vida sem eletricidade. É um negócio absurdo. Para essa geração, por exemplo, minha filha que nasceu ano passado, para ela daqui 15 anos, ela fala, não, como assim sem IA a vida? Não existe isso aí. Para nós, como é que você fazia um trabalho sem a Barça, né? Que loucura, por aí. Né? Muito rápido. Doutor, eu quero entrar em outro tema agora. A gente ainda vai estar falando de tecnologia, mas sai um pouquinho da questão da robótica, que são as cirurgias a laser. Né? Talvez a pessoa acabe até confundindo um pouco isso, que, enfim... a gente atinge o mesmo local ali para tratamento, igual você até comentou, um é para o câncer, outro é para hiperplasia, enfim. De forma rápida, assim, prática, basicamente o que é a cirurgia laser, o que ela trata,
Tem alguma coisa a ver com o robô? Não tem nada a ver. Cirurgia laser. Laser é uma fonte de energia através de luz, né? Então, qual a grande aplicação do laser na urologia? Primeiramente, começou com o tratamento de cálculos. O uso das ondas de pulsos de laser para gerar ondas mecânicas e térmicas para explodir pedras no rim. Cálculos renais. A tecnologia do laser foi avançando. Com o passar das décadas, o laser surgiu, o uso implantado na urologia final da década de 70, começo dos anos 80, e foi se difundindo, o custo da tecnologia foi barateando. E aí nos anos 90, no final dos anos 90, começaram a pensar, tá? Nos anos 80 também já tiveram alguns ensaios. Será que eu não posso usar o laser, a energia, para tratar o aumento prostático benigno? Então, como eu falei para vocês em outro momento desse podcast, a próstata a gente divide ela entre duas áreas básicas, que é a cápsula, a casca e a parte interna, como se fosse o gomo. Vamos deixar um exemplo bem prático, como se fosse uma laranja. Tem a casca e tem os gomos. E quando o paciente tem um aumento prostático benigno, o que atrapalha a urinar é o gomo da próstata, a parte de dentro, o gomo da minha laranja. E o laser, então, antigamente, até hoje, né, é usado para fazer o tratamento da próstata de forma bem básica. Então, por dentro do canal da urina, introduz-se um aparelho e é feita uma raspagem da próstata, de maneira que a próstata aumentasse o diâmetro do canal interno por onde passa a urina. Só que quando a próstata era muito grande, esse tratamento não é possível de ser feito, ou seja, próstata acima de 80 gramas, que não é incomum. Então era feita uma cirurgia aberta, feito um corte e descascada essa laranja, tirado o gomo inteiro, deixado só a casquinha. Só que daí faz um corte enorme na barriga, corta a bexiga para poder acessar a próstata por dentro da bexiga. Extremamente efetivo esse tratamento, porém tem as sequelas de uma cirurgia por corte. Um corte enorme na barriga, corta a bexiga, sangramentos. Então, um grande objetivo da medicina é fazer o tratamento ser eficaz com menos agressão possível, com menos dor, com uma recuperação mais rápida. E aí pensou, será que eu não consigo descascar essa próstata por dentro do canal da uretra? No caminho contrário, em vez de fazer da bexiga para dentro da próstata, eu faço da uretra para dentro da próstata. Porque a próstata é um lugar intermediário entre a bexiga e a uretra. Como se fosse a pia da sua casa, a próstata é como se fosse o ralo da pia, a bexiga é como se fosse a cuba, e o sifão da pia é como se fosse a uretra. Então, para a água passar da pia até o sifão, tem um lugar intermediário que se passa a água, que é o ralo. No caso da nossa bexiga é a próstata. É o ralo da bexiga é a próstata. Então, para eu desentupir esse ralo, existem diversas técnicas. Com o laser, então, a gente consegue descascar essa laranja, essa próstata, no espaço exato entre o gomo e a casca, por dentro da uretra. De maneira que eu consigo fazer isso esfericamente, em 360 graus, até eu avançar e jogar esse gomo, luxar ele, empurrar ele para dentro da minha cuba, da minha pia. Como se eu tivesse uma câmera entrando pelo sifão da pia. Entendi. Chega no começo do ralo, solta todo aquele copinho do ralo que está entupido, e sujeira, e joga para dentro da pia aquele copinho do ralo. A bexiga. Dentro da bexiga, no caso. E aí fica o copo do ralo, ou seja, a casca da próstata fica íntegra. Mas dentro dela fica oca. Esse gomo depois a gente troca o aparelho, coloca um que a gente chama de morcelador, que basicamente vai sugar e triturar esse gomo inteiro da próstata, saindo pequenos fragmentos num aparelho que vai sugar esses fragmentos, de maneira que a gente consiga fazer isso com precisão, pouco sangramento e uma recuperação muito rápida. Então, cirurgias, por exemplo, de raspagem convencional da próstata, que você entra lá e basicamente tira pequenos pedaços desse gomo crescido, tende a sangrar muito mais. Cirurgia por corte, não precisa nem falar, sangra muito mais, além do problema do corte. Então, a cirurgia laser consegue retirar a maior quantidade de tecido, maior quantidade de gomos da próstata possível, com o menor sangramento possível, num tempo semelhante a uma raspagem de próstata, 1 hora, 1 hora e meia de cirurgia, com o menor índice de sequelas possíveis. Nesse caso, as doenças do tratamento do aumento prostático benigno não tem tanto problema em relação à ereção, tá? Porque fica por dentro da próstata o tratamento. Mas com relação à perda de urina, sim. Então, é uma cirurgia que é tão segura quanto a raspagem de próstata, só que muito mais efetiva. Então, o laser é a energia que nós usamos para descolar esse gomo crescido da próstata, que nós chamamos de adenoma, da casca. Então, é a energia necessária para fazer esse tratamento. E qual que é a diferença de fazer usar essa tecnologia e para o tradicional? Em relação, por exemplo, a alguma outra tecnologia, algo que você tenha? Se a gente for pesquisar,
Para o tratamento do aumento prostático benigno, do aumento da próstata, existem uma série de tecnologias validadas e cada uma tem a sua indicação específica. Por exemplo, tem tecnologias que se injetam vapor de água na próstata, que a gente chama de Rezum, tá? É um nome comercial dessa técnica. Então, aplicações em vários pontos da próstata crescida, por dentro do canal da urina também, de vapor d'água em alta pressão e temperatura, para que aquilo possa induzir uma necrose, uma destruição do tecido pelo vapor d'água. Existe uma tecnologia também que a gente chama de Urolift, em que é feito um grampeamento. Então a próstata crescida e coloca grampos que comprimem a próstata, aumentando a facilidade, aumentando o diâmetro da uretra dentro da próstata, facilitando a saída de urina. Também existe uma tecnologia que não tem no Brasil ainda, que se chama Aquablation. Basicamente é um jateamento de água em alta pressão que vai jateando, acompanhado em tempo real por ultrassom, a próstata e varrendo a próstata como se fosse uma máquina aquela VAP de lavar calçada, e aquilo vai ralando, destruindo, né, a próstata numa profundidade pré-determinada pela pressão, pela densidade do tecido, enfim. Só que isso tem na Europa, mas não tem nos Estados Unidos, mas aqui não é ainda certificado. Existe ainda o tratamento com ultrassom focal. Então, é aplicado agulhas com probe, ou seja, com um emissor de energia ultrassônica na ponta dessa agulha, em que a própria energia ultrassônica, né, por esse excesso de vibração causado pelas ondas ultrassônicas, destrói o tecido prostático, fazendo com que a próstata diminua seu volume também. Também isso é possível. Tá? Isso já é feito no Brasil. Porém, diante desse contexto de diversas possibilidades de tratamento... E ainda tem a RTU, esses... o que é mais convencional, é feito há quase 80, 100 anos. Né? Isso, lógico que dentro dessa técnica de raspagem da próstata, que nós chamamos de RTU, a coisa evoluiu também, que é o mais tradicional, que é mais feito, né? Que tem acesso até no Sistema Único de Saúde, nos convênios também pagam, que é a raspagem da próstata. Só que tem a limitação do tamanho, né? Até 80 gramas a gente consegue fazer. Senão, a gente tem que fazer ou cirurgia aberta, ou cirurgia por vídeo, abrindo a bexiga, ou robótica até, próstatas gigantes. Só que ainda consegue-se fazer um tratamento que sirva para qualquer tamanho de próstata, retirando o máximo de tecido, com menor índice de complicações e com menos agressão tecidual, menos lesão para o corpo do paciente. Cortes, perfurações, para acessar o órgão, que é a cirurgia laser da próstata. É feita totalmente por meio dentro do canal. A gente consegue descascar essa próstata. Então, como eu disse, essas tecnologias, o vapor d'água, o Aquablation, que é um jateamento de água, alta pressão da próstata, o grampo, que é o Urolift, todas elas tratam. Só que são para casos específicos de próstatas não tão crescidas e que o paciente tem que ter a consciência que existe um risco, uma chance de retratamento, porque a cirurgia não tenha sido efetiva, muito maior do que numa cirurgia laser. Então, com certeza, até tem um vídeo que eu gravei com o Dr. Fernando, está até no meu Instagram, deixa até salvo lá, que ele fala, com certeza, a maneira mais efetiva de se tratar o aumento prostático benigno e mais segura é através da enucleação da próstata laser. Tem as siglas que o pessoal conhece como ROLAP ou TULAP, né? Depende da tecnologia do laser, mas basicamente a técnica é a mesma, é usar o laser para descascar, para enuclear a próstata. Então, diante de todas você vê como que a tecnologia aparece, a gente tem que tomar cuidado. Nossa, não sabia. Não são tecnologias ruins, tá? Então, o paciente às vezes vem aqui pedindo para mim, Walter, mas eu queria fazer aquele do grampo, aquele Urolift. Então, vamos alinhar as expectativas. Eu vou te falar o que esperar de uma cirurgia dessa, e aí você vai me contar se você ficaria satisfeito. Olha, eu acho que eu não tive nenhum paciente ainda que concluiu por si só que o melhor para ele era fazer um método não tão agressivo do ponto de vista de tirar tanto tecido prostático quanto o laser, e que fala, mas doutor, mas a grande premissa e promessa desses novos métodos, que como eu citei para vocês, é manter a ejaculação do paciente. Então, um grande problema quando a gente opera a próstata, tá, é que o paciente perde a capacidade de ejacular. E, na verdade, ele acaba liberando o sêmen, mas aquilo cai dentro da loja da próstata que está aberta e acaba se misturando com a urina, não consegue mais para frente. Agora, com esses métodos, por exemplo, o Rezum, que é a aplicação do vapor da água, o Urolift, que é o grampo, a tendência é que o paciente consiga, na maioria das vezes, manter a ejaculação. Então, para aqueles pacientes muito jovens que querem manter a ejaculação para manter a fertilidade, é um método, então você vê que é uma escolha assertiva. Mas
A faixa de idade dos pacientes que desenvolvem aumento prostático benigno são pacientes que já resolveram sua vida reprodutiva e que para eles o mais importante é urinar. 50 e pouco, 60, 70. Exatamente, acima de 50, 55 anos. Então, são tecnologias que existem, a gente já fez uso, mas são casos muito específicos e não é minha bandeira, porque o índice de satisfação dos pacientes não é tão bom quanto a cirurgia laser da próstata. Por isso que eu defendo essa bandeira, junto com o Dr. Fernando e outros homens aqui do Brasil também. E se fosse para escolher um método para resolver o problema, porque se você fazer uma pergunta de reflexão profunda para o paciente, você prefere manter sua ejaculação, porque alguém colocou essa ideia na sua cabeça que não, eu tenho que manter minha ejaculação, ou você quer realmente resolver o seu problema? Será que é tão importante para você nessa faixa da vida manter a ejaculação? Cada um vai ter sua resposta. Porque senão ele pode, daqui a alguns anos, ter que operar de novo. Esse é o grande problema. Eu já operei os 3 pacientes que já fizeram Urolift. E um também que fez Rezum. Porque o resultado esperado que você trata o aumento prostático benigno para melhorar o fluxo de urina. É esse o objetivo final da cirurgia. E esse resultado não foi alcançado. Talvez mal indicada a cirurgia, verdade também. Pacientes que não deveriam ter sido submetidos a esses procedimentos. Mas há um lobby da indústria muito forte para que a gente possa vender dispositivos, vender equipamentos descartáveis, vender essas novas tecnologias, quando na verdade talvez elas não sejam tão resolutivas. Então, por isso que eu tenho esse cuidado no julgamento das novas tecnologias que surgem, para não indicar uma coisa que possa deixar tanto eu quanto o médico, quanto o paciente insatisfeitos. Falando nesse sentido, a cirurgia a Rolep, a cirurgia laser, ela tem uma indicação específica ou ela já atende todo o paciente que tem problema de próstata aumentada? Ela pode ser usada para qualquer paciente que tenha aumento de próstata. Até pacientes que têm, por exemplo, eu operei um senhor de 92 anos esse ano que tinha câncer de próstata. Então, não era passivo de cirurgia, tanto pela idade, complicações cardiológicas e também porque ele foi optado por fazer para ele uma castração química do paciente, que é uma forma de controle do câncer de próstata que não é possível de ser operado, tá? E eu fiz uma enucleação do tumor junto com essa parte que tinha entupido o canal da urina. Então o laser ele extrapola, você vê, ele pode tratar até o aumento, basicamente eu trato o aumento prostático benigno, que é a principal indicação, de próstatas de 30 gramas até 500, 600 gramas, são exceções, mas que existem. Tá? Então o laser ele possibilita esse tratamento até pacientes com câncer de próstata. Câncer de bexiga também. Então, extrapolando um pouco o tratamento saindo um pouquinho do tratamento da próstata, cânceres de bexiga hoje são melhores tratados quando a gente consegue retirar com laser o bloco inteiro do tumor de bexiga, em vez de fazer a raspagem que é feita também na próstata, raspagem em vários fragmentos do tumor de bexiga. Entendi. A gente consegue tirar um bloco único com laser, fazendo diferentes configurações no mesmo aparelho, para que nós possamos tirar o tumor inteiro e ter uma análise mais completa daquele tumor do que e destruir os fragmentos do tumor. Entendi. E o que acontece para esse paciente que escolhe dessa forma? Talvez você utilizar o laser para um tratamento de câncer de bexiga ao invés de fazer a raspagem, no sentido de retorno do câncer, ou do câncer não ter saído de lá, né? Estou perguntando como... Sendo sincero, tá, a chance de curar o câncer é a mesma, mas traz mais informações. Porque pensa, mesma coisa, tem essa mesa aqui, eu preciso retirar ela daqui e eu vou dar para um marceneiro entender qual é o problema que tem aqui. A mesa está com problema, tá? Tá com cupim, ou tá podre, tá infiltrado de água, tá úmida. Quem vai analisar? É melhor pegar a chapa inteira aqui, ó, na mesa e olhar tudo, detalhe por detalhe, ou se eu pegar e quebrar isso aqui em 100 pedaços e dar para o marceneiro, para quem vai avaliar usar. É isso. Você vai tratar o problema, né? Tirei a doença que estava aqui. Só que a informação é muito melhor avaliada pelo patologista, pelo oncologista, quando a gente tem essa peça íntegra na hora de analisar. É isso que dá para fazer com laser. A gente consegue tirar um tumor de bexiga dessa maneira. Pô, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que essa experiência de ter ido lá operar com o Fernando, né? Fernando Gomes Sancha. O que você acha que isso mudou em relação à tua experiência como cirurgião? Você indicaria isso para outros cirurgiões? Você acha que para o paciente faz diferença para o paciente ser operado pelo Dr. Walter, que esteve lá com o Fernando? Como você observa essa questão? Bom, esse é um comentário que eu faço com outros médicos que estão se formando, com os residentes que a gente acompanha no hospital também. É assim, ó. Eu fiz faculdade num lugar, em Cascavel. Fiz residência em Londrina, num hospital. Eu fiz a segunda residência em outro lugar. Fui para a Espanha, fui para a Bulgária. Então,
Conhecer diferentes realidades dentro da sua profissão te abre o pensamento de uma maneira que você não consegue mais retroceder. Então, você como gestor de uma empresa, quando você conhece outras empresas, conhece serviços maiores, talvez menores, porém diferentes, É incrível, sim. você abre seu horizonte para um entendimento muito mais complexo, muito mais amplo da sua profissão. Pode ser que você tenha exemplos ruins, pode ser que você tenha exemplos bons. No meu caso, estando lá na Europa com o Fernando, foram só exemplos bons do que coisas que eu trouxe para cá e pude implantar na minha prática e na nossa clínica, da maneira como a gente trabalha. São coisas simples, tá, Alan, mas que fazem toda a diferença. Desde a posição do paciente na mesa cirúrgica. Você imagina, um cirurgião que fez quase 15 mil cirurgias dessa, doutor Fernando. 15 mil cirurgias dessa. Ele já notou o que funciona e o que não funciona de diversas maneiras, da melhor forma possível, que é testando isso na realidade, na prática, o que funciona e o que não funciona. E encurtar esse caminho é interessante. Então você que tem a sua empresa, quando você vai conhecer outra empresa semelhante à sua, que já passou pela sua fase, sim, e já sofreu mazelas e problemas que você poderia passar ou já passou, você evita sofrimentos futuros. Fala, olha, esse aqui ali na frente eu vou ter uma pedra no caminho, mas eu posso desviar por aqui, ó. Então, nesse sentido, agrega muita informação eu trazer essa experiência para dentro da minha cirurgia, da minha prática clínica. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia, às vezes eu me deparo por uma situação adversa que eu já vi o Dr. Fernando passar. Então, eu falo, olha, ele fugiu desse problema dessa maneira. Até na condução pós-operatória. Então, agrega demais. Então, eu recomendo que todos os médicos, dentro da sua especialidade, que pudessem ter experiência de conhecer outros serviços, outros hospitais, e que isso seja uma constância, né? Participar de congressos, para que você consiga notar outras nuances que a sua verdade não é absoluta. Ela é transitória e muitas vezes pode estar equivocada. Então, trazendo informações, e a realidade do outro também, do outro médico também pode estar equivocada, tá? Mas o que eu quero dizer? Agregar esse tipo de experiência só traz benefício para o paciente e para o médico, não tenha dúvida. O Walter, até aproveitando isso, a gente está falando sobre essas possibilidades do cirurgião com outros, conhecendo outros serviços, outros locais. O que você entende, assim, até como proctor, conversando com outros cirurgiões, enfim, o que você percebe como a maior barreira da disseminação da cirurgia robótica no Brasil? Se existe essa barreira ou se não existe também? A principal barreira, até recentemente, era o custo da aquisição do robô, né? O robô é um aparelho que custa aí, hoje cerca de 16 a 20 milhões de reais. Tá? Tem um custo de manutenção alto. Então, para o hospital, os hospitais lidam diariamente com grandes cifras. Porém, é uma empresa, aquilo tem que dar retorno. Então, o custo de aquisição do robô é alto, de manutenção é alto e o treinamento da equipe também é custoso. Então, tem que ter uma enfermeira especializada, requer treinamento da equipe de anestesia, requer treinamento do pessoal que faz a esterilização do material cirúrgico. É diferente. É totalmente diferente para manipular e ter um bom resultado do emprego daquela tecnologia. Então, essa é uma grande barreira, o custo. Custo de treinamento e custo de aquisição. Também da manutenção. Essa é a principal barreira. Outra barreira é o treinamento dos cirurgiões. Então, não adianta nada eu ter a máquina e não ter os cirurgiões aptos e capacitados a treinar. Então, a gente precisa expandir o treinamento para os outros médicos para que essa tecnologia possa ser mais acessível. E a gente só gosta daquilo que a gente conhece, né? Então, se você não conhece, não teve uma experiência com alguma coisa, não tem como você gostar daquilo que você não conhece. Então, havia um preconceito muito grande. Isso é uma tecnologia que não funciona e nada a ver. Muita gente falou isso, porque não conhecia. Mas eu já vi médicos que, ao experimentarem a tecnologia, seja o laser, seja a cirurgia robótica, falaram, olha, refletiram, realmente, é melhor. Entendi. Entendeu? Então, essa quebra do preconceito e as barreiras econômicas. Agora, no último ano foi aprovada aí a liberação para a comercialização dos robôs chineses aqui no Brasil. Bom, você bem acompanha, a gente já conversou em outras ocasiões sobre isso. A China já não é mais aquele país que produz produtos de baixa qualidade. Então, veja no setor automotivo, no começo dos anos 2010, carros ruins, que vieram primeiro para o Brasil, pararam no tempo, pensaram, voltaram com uma proposta totalmente diferente. Hoje o carro chinês é realidade. Tenho certeza que você já pensa em adquirir um carro chinês. Sim. Custo-benefício, tecnologia, qualidade, revenda.
Então, isso também vale para as tecnologias dentro da medicina, tá? Então, as máquinas chinesas estão vindo para ficar. Então, tomógrafos, exames de imagem, aparelhos de ultrassom, lasers de tratamento para cálculo. Próstata já tem? Próstata já tem, mas hoje as melhores máquinas e mais utilizadas são as italianas, tá? Mas assim, já tem máquina chinesa de boa qualidade, instrumentos cirúrgicos e robô. Eles conseguiram, sabe que o chinês ele não tem nenhum problema com a cópia, né? Então eles fizeram uma cópia escarrada do robô Da Vinci com algumas tecnologias que o Da Vinci ainda não apresenta, você acredita? Nossa. Uma cópia melhorada. E bem mais barata. 1/4, 1/5 do preço. Então... É uma tecnologia que talvez daqui a pouco vai ter em clínica. Mas claro, como lá na Europa, na clínica do Dr. Fernando, existe um robô Da Vinci, também nas clínicas menores. Questão de câmbio, né? Você vê a barreira financeira? É. Então a barreira financeira é o único impedimento. Né? Então quando eu contei para o Dr. Fernando o preço para aquisição de um laser aqui no Brasil, que é próximo aí de R$1 milhão, né? Tem vários modelos, mas é isso aí, é R$1 milhão para você adquirir um laser. Eu falei, doutor, você imagina se eu pagasse €1 milhão num laser? Ele falou, não, aí é impensável. Sabe quanto que eles pagam lá? 80, 90 mil euros. Nossa, eu achei que eram uns 200 mil euros para mais ou menos. Então assim, gente, é lógico que são valores altos, tá? Mas a gente está falando na medicina tudo é muito caro. Então, a aquisição de um laser, de um aparelho dentro da medicina de 80 a 90 mil reais, é o preço de um carro popular hoje em dia. Não, o carro mais barato hoje no mercado é isso aí, 80 a 90 mil reais. Então, para um aparelho de saúde, seria um preço muito adequado. Aí a gente conseguiria oferecer o laser para o maior número de pessoas, o robô também, né? Então, inclusive custos a barreira econômica é o principal limitante aí para a gente poder atingir mais pessoas com as tecnologias. E tem alguma tecnologia que você acha que você gostaria de ter aqui hoje, que não tem? Tem assim, já existe no Brasil, tá? Que é, por exemplo, biópsia de próstata com micro-ultrassom. Um ultrassom com uma resolução muito maior, tá? Para fazer biópsia de próstatas mais assertivas, mais precisas. Então, você faz a ressonância, tem uma área suspeita. Naquela área, através do micro-ultrassom, a gente conseguiria fazer uma biópsia mais precisa. Mas é caro também, né? E é uma coisa que tá no meu radar aí para descobrir mais, acompanhar e talvez oferecer isso o mais precocemente possível para os pacientes. Legal. Doutor, até tem assim, a gente vai encaminhando aqui já para o finalzinho, e eu queria trazer um pouco sobre o pós-cirúrgico, tá? Tanto do robô quanto do laser. Então você pode até lembrar de alguma história em relação a esses dois. Tem alguma história que você lembra de algum paciente que você atendeu? Cara, uma história bacana de pós-cirúrgico, você mudou a vida, o paciente olha e cara, isso aqui mudou minha vida. E veio conversar com você. Ou talvez uma história que é padrão, enfim. Olha, em relação à cirurgia robótica, a gente usa para tratar diversas doenças, porém 90% das vezes é para tratar o câncer de próstata. Então a mesma coisa, gente, dando um exemplo para vocês, da pia, do ralo da pia e do sifão. Quando eu preciso retirar o ralo da pia, quando é câncer, eu tenho que tirar o ralo inteiro. Eu vou ter que remontar essa pia só com o sifão e com a cuba. Basicamente é você pegar o sifão e colar na pia sem o ralo. Então a gente faz isso através de pontos, ou seja, o sifão, a uretra, a gente liga na bexiga através de pontos. E aí você fala, nossa senhora, e para isso cicatrizar, né? E para isso, para poder me recuperar disso. Então, com o robô é indescritível. Ontem mesmo a gente fez uma cirurgia robótica e eu passei antes de vir para cá, passei da alta para o paciente. Tá? Quanto tempo? Tá? Sim, ontem para hoje. Menos de 24 horas após o término da cirurgia. A cirurgia terminou meio-dia. Então, agora 7h30, 8 horas, eu passei da alta para o paciente. Está super bem indo para casa. É lógico, requer um cuidado, né? Ainda o paciente não está liberado para ir para academia, correr, andar de bicicleta. Mas ele já vai para casa andando, né? Se alimentando sem problema algum, fazendo suas coisas sozinho, tomando banho. Então isso era algo impensável, é algo impensável na cirurgia aberta da próstata. Na cirurgia por corte, o paciente fica 3 dias internado, 2, 3 dias. Cirurgia por vídeo também. Olha, raramente, cirurgia por vídeo comum, videolaparoscopia, a gente consegue dar alta no dia seguinte. Tá? E raramente. Por robô não. Raramente a gente não consegue dar alta no dia seguinte. Então aí já ganhamos um ponto, né? Depois que o paciente na cirurgia robótica passa uma semana, 5 a 7 dias, a gente tira a sonda, o catéter urinário. A cirurgia aberta fica 2 semanas. A cirurgia por vídeo fica 7 a 10 dias. Né? Então, a gente diminui o tempo de uso de sonda, desconforto e risco de infecção pelo uso da sonda. E recuperação das suas atividades habituais. Então, trabalho,
caminhadas, academia, atividades físicas. Então, depois que o paciente passou por uns 45 dias de cirurgia robótica, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? O doutor corria 20 km. É lógico que ele vai ter perdido o preparo físico, mas estaria liberado. Tá? Cirurgia por corte, nem pensar. Né? E videolaparoscopia a gente segura mais também. Ficaria meses sem voltar. Meses ali sem fazer atividades. Trabalho. Se o trabalho não for braçal, trabalho de escritório, uma semana depois, cirurgia robótica, tratamento do câncer. Por exemplo, você trabalha em escritório aqui. Você poderia trabalhar normalmente. Uma semana. Uma semana depois. E se fosse obviamente, tem um desconforto, a recuperação cirúrgica tem, mas nada que incapacite um trabalho de escritório. E se fosse aberta? Se fosse aberta, não, um mês. Fora, não tem como. Você não ia aguentar ficar sentado pelo tamanho do corte. Entendi. Entendeu? Então, isso aí que o paciente às vezes não para pensar nisso. É mais caro, a aquisição da tecnologia mas o quão mais caro é você ficar 30 dias sem trabalhar? Sim. Isso multiplicado pelos centenas de pacientes que vão fazer, né? Então, é verdade, até quando eu comento de forma geral. É que nem eu tenho um conceito que eu falo com a minha esposa. Mas sei lá o que, vamos viajar no feriado e vamos pegar o hotel no final de semana, sábado, domingo? Mas é mais caro, não é, ela? Você viaja bastante. Mas será que é mais caro eu ir na terça, quinta e ficar sem trabalhar? Ou o que é mais caro para você? Seu dia de trabalho ou aquele final de semana que é 20%, 30% mais caro o hotel? É verdade. É melhor ser no final de semana, não é? É verdade. Eu penso assim também. Então, o paciente tem que colocar isso na ponta da caneta. É um investimento, é caro. Quando o paciente vai ter acesso a algumas tecnologias dentro da medicina. Só que, dependendo da realidade de trabalho, de vida do paciente, vale tudo. Além do benefício da saúde, né? Essa questão financeira pega na hora da decisão. Também conta. E para o paciente do laser? Do laser é fantástico, tá, gente? Então, um grande problema que a gente tinha quando a gente fazia a raspagem da próstata é o sangramento pós-operatório. A próstata ficava sangrando. A próstata é um órgão muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos. A gente raspava, por mais que usasse a cauterização, ficava sangrando, o paciente ficava usando sonda com um esquema de lavagem, com soro da sonda internado por 3, 4 dias. Com o laser, não. No laser, ele cauteriza muito melhor os vasos e no dia seguinte já é possível, na maioria dos casos, retirar a sonda e ir para casa. E alguns lugares têm feito já, quando o caso é favorável, o paciente é jovem, a cirurgia correu muito bem, de fazer a cirurgia de manhã e dar alta à tarde. O paciente vai embora à tarde, entendeu? Então é fantástico. Você tem visto casos assim? São casos selecionados, tá? A rotina é ir embora no dia seguinte, tá? Sendo bem sincero. Mas casos que são muito favoráveis, a cirurgia foi muito fácil, tranquila, tá? Isso depende de características do paciente. Mas às vezes é possível o paciente ir embora à tarde. Legal. Após o procedimento. Então, olha que legal. A tecnologia é mais efetiva no controle da doença e a recuperação é muito mais rápida. E aí entra nessa questão. É mais barato para o hospital, mais barato para o paciente, é mais efetivo financeiramente para a vida laboral do trabalho do paciente. Então, a tecnologia útil, a tecnologia de verdade acrescenta nisso, falando. Não é só boa porque ela é melhor para tratar a doença. Ela é boa porque ela consegue contemplar uma série de fatores da vida do paciente, social, econômica, de trabalho e de saúde. Aí sim a gente pode falar, essa tecnologia realmente é boa. Ela é acessível do ponto de vista que isso faça sentido. Né? Faz sentido pagar um pouco mais caro, sendo que vou ter esses benefícios. Entendi. O paciente, Walter, entrando no outro ponto aqui, o paciente que ele faz, qual das duas, robótica ou a laser, que ele tem mais problema com a vida sexual dele? É a robótica. O câncer ou a... É para tratar o câncer, né? Então, assim, na cirurgia a laser, quando a gente trata a doença benigna da próstata, o inchaço, problema sexual é em relação à ejaculação. Né? O paciente, ereção não? Ereção não. Não muda nada na ereção, tá? Não tem nenhum desfecho, porque os nervos da ereção eles passam por fora da próstata. Então, quando vai tirar a próstata inteira, tem risco de lesá-los, né? Mas quando é por dentro e a casca fica íntegra, se eu tirasse uma foto antes e depois da cirurgia laser por cima da próstata, ela ficaria igual. E no paciente que tem, por exemplo, câncer de próstata, um dos medos dele é problema sexual depois. Ereção. Olha, acho que assim, no primeiro momento o paciente tem medo do câncer. Mas aí, a partir do momento que ele chega à conclusão que é possível tratar o câncer, é possível ser operado, ele começa a se questionar. Mas e aí? E a minha vida sexual? Aqueles pacientes mais de idade, que já não têm vida sexual ativa, isso não é um impedimento, eles não se preocupam com isso. Tá? Mas muitos pacientes, a gente faz diagnóstico e tratamento com 50, 55 anos, o paciente está com a vida sexual ativa. Então, esse é um receio. A manutenção da vida sexual depende de vários fatores, tá? Então, depende de como está a função sexual do paciente antes da cirurgia. Se já não está boa, não vai melhorar com a cirurgia, né? Isso é fato. Mas depende do avanço da doença, que a gente chama de estadio.
Quando a gente vai operar um câncer, a gente estadia o câncer, ou seja, a gente determina em qual estágio da evolução da vida natural daquele tumor está. Tumores iniciais, a gente consegue fazer uma cirurgia que trata o câncer e preserva os nervos da próstata. Aí sim, a chance de você ter algum problema de ereção é muito menor comparado às outras técnicas, cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta. Existe a chance de perder um pouco a qualidade sexual, mas é muito menor que a cirurgia robótica. Há casos nossos que nós operamos e no dia seguinte, com o uso da sonda, o paciente já tinha ereção. Olha só. Tá? Mas isso tem que ser bem explicado, alinhar as expectativas, porque depende de caso a caso. Agora, o que não muda muito é a melhora, a chance do paciente perder urina, perder o xixi na cueca, na roupa íntima depois da cirurgia. Com a cirurgia robótica, essa chance é muito pequena. Tá? Às vezes perde um pouco de urina nos primeiros dias, mas o paciente vai se adaptando, a gente faz fisioterapia, sendo que os índices dentro de um ano depois da cirurgia são muito baixos, menos que 3%. Tá? Então, isso também depende da técnica do cirurgião, experiência do cirurgião, da qualidade da musculatura da bexiga. Então, fatores que a gente analisa antes de conversar com o paciente. Entendi. E a gente vai caminhando para o final aqui com uma frase para quem está com medo de neurologista. Olha, sempre eu falava ontem. Mais importante que o seu preconceito com o exame, o medo, o receio, é a sua saúde. Né? Então, o bem mais valioso que nós temos, nós podemos cultivar aqui, é a nossa vida, o nosso tempo aqui, para que nós possamos exercer aquilo que é o pedido, né, por Deus para nós. Então, o tempo é necessário e para que a gente possa exercer a nossa missão, às vezes não dá tempo, né? Eu não estou pronto ainda, Alan. Eu preciso cumprir. Deus me deu mais coisa para fazer. É verdade. Né? E eu preciso ter saúde para isso. Então, isso vale por se cuidar através de uma boa alimentação, exercícios físicos e cuidar da saúde. Então, exames preventivos cardiológicos, intestinais, gástricos, endocrinológicos e da próstata. Nós estamos falando do câncer mais comum do homem depois do câncer de pele. Tá? Então, o câncer de pele que não é melanoma. Então, o câncer mais comum do homem. Então, são 70 mil novos casos por ano no Brasil. Em números gerais, é o câncer que mais mata também. Tá? Não é, proporcionalmente, não é o mais letal, né? Mas em números gerais, pelo número grande de casos, é o câncer que mais mata. E também, falando em proporção, é um câncer que tem uma alta chance de cura. 85%, 90% quando detectado nas suas fases iniciais. Então, será que não vale a pena vencer o preconceito, procurar o urologista, fazer o exame do toque, que é um exame que é desconfortável, não vou mentir, mas é rápido e que o paciente pode ser beneficiado demais. Nem todo câncer de próstata aumenta o exame de sangue. Eu quero fazer o toque só quando o exame de sangue está aumentado. 20% das vezes a gente faz diagnóstico. Ontem mesmo, eu até citei no meu Instagram, o paciente que a gente operou com PSA normal, o exame de sangue. Dentro das faixas de normalidade para a idade, para o tamanho da próstata, para outros fatores que a gente analisa. Mas no toque foi notado um nódulo. E aí sim, decidido que tinha que ter sido feita uma biópsia, foi feita e detectado o câncer, agora tratado. Então veja, se não tivesse sido feito o toque, esse paciente não teria sido tratado na época ideal. Então, é isso que é a mensagem que fica. Perca seu preconceito para que você possa ganhar com a qualidade de vida e a cura de uma possível doença. Perfeito. Uma dica para alguém que tá com câncer ou tá com HPB, tá com o aumento prostático benigno ou com uma outra doença, enfim, e precisa buscar um cirurgião, tá? Não teve contato com o Dr. Walter, vamos supor, e ele está em busca de um cirurgião, tá? O que ele tem que observar? Olha, de um urologista, um cirurgião, enfim. A gente que trabalha com medicina, a gente vê que tem bons exemplos e maus exemplos de médico. Na sua profissão também deve ter. Então, assim, não quero fazer uma autopromoção. Quero te ajudar a decidir, a fazer a melhor escolha para o tratamento de qualquer problema de saúde. Todo médico tem uma prova social, que a mais importante é dos pacientes. Hoje em dia, é basicamente obrigatório trabalhar com as mídias, expor o nosso trabalho. Tá? Isso, quem não é visto não é lembrado, eu trabalho com essa premissa. Mas a gente tem que ser ético do ponto de vista que esse médico, será que ele já fez essa cirurgia que ele está propondo? Qual a intimidade que ele tem com essa técnica? Quais são os seus resultados? Então conversem com outros médicos de outras especialidades que conhecem aquele médico que vai te tratar. Conversem com pacientes que já foram tratados por esse médico. Às vezes, você vai ter contato com um paciente que teve complicação com aquele médico, mas a forma com que ele lidou com a complicação é mais importante que a complicação em si. Tá? Isso diz muito sobre o caráter da pessoa. E outra coisa, não deixe de tirar uma segunda opinião.
Então, às vezes a segunda opinião, às vezes até uma terceira opinião é fundamental para que você possa ampliar seu pensamento sobre a doença, ver outras opiniões, outras visões sobre aquele mesmo assunto e tomar a sua melhor decisão. Perfeito. E aí, outra coisa que eu considero fundamental, eu só opero aquele paciente que tem plena convicção que eu sou o melhor para tratar ele. Porque se não houver essa conexão, essa convicção que o paciente precisa ser tratado e que o melhor para ele é ser tratado com aquele médico, pela confiança, por N fatores, a chance de ter um desfecho ruim no tratamento é enorme. Tá? Então, o paciente, doutor, não sei. Então, se não sei, não é melhor você não fazer a cirurgia, porque vai dar errado. Então, tem que ter essa confiança que precisa ser feito o tratamento. Lógico, o médico vai expor para tentar o paciente entender a realidade dele. E tem que ter confiança no profissional, senão essa relação não fica legal. Seja para qualquer negócio da sua vida, principalmente nos tratando do seu bem maior que a sua vida. E o que você espera, vai ser até essa é uma pergunta de desfecho aqui da nossa conversa, o que você espera pro seu paciente, como que você quer que ele se sinta ao sair do hospital, ao sair do centro cirúrgico, enfim, quando o cara fez a cirurgia com o Walter, seja cirurgia laser, cirurgia robótica para câncer de próstata, entre outras, qual que é o sentimento que você quer que esse paciente tenha? Olha, como eu disse agora aqui para você, o principal sentimento que eu espero do paciente é confiança. Tá? Confiança que ele fez a escolha correta, que ele foi bem tratado, que ele será bem assistido no antes e durante e após a cirurgia. Como eu digo para os pacientes, quando te opera um paciente, te ganha um filho. E filho você nunca abandona. Né? Então, por mais que o filho passe por dificuldades, por questões que você às vezes não concorde com a conduta dele, você não abandona o filho. E a gente também não abandona o paciente. Então, se você sentir que seu médico não te abandonará, então eu quero que o meu paciente se sinta assim. Que ele fique confiante que venha o que vier, o que possa acontecer, você está ao lado dele. Então, essa confiança, essa sensação que o paciente tem que sair do consultório e de uma mesa cirúrgica. Confiante que ele vai ser assistido independente do que aconteça. Perfeito. Doutor, fechamos mais um podcast. Acho que é o segundo ou terceiro com você. Fico muito feliz. Que venham mais, exatamente. Fico muito feliz de verdade. É sempre por mais que quando eu vou iniciar as conversas com você sobre robótica ou laser, na minha cabeça eu falo, o que vai ter de diferente? Será que a gente vai sempre abordar os mesmos conteúdos? Eu tenho pelo menos uns 3, 4 coisas aqui que eu não tinha ouvido ainda falar. A gente vai ampliando os horizontes, né? Tem muita coisa para ser falada que às vezes não dá tempo. Exatamente. Isso é certo que vai ter muitas outras aí pela frente. Muito obrigado, tá? Para encontrar você em rede social, Dr. Walter Colonello, tem site também. O Instagram é @drwalterurologista, né? No Facebook também. E eu trabalho na Master Clínica também. Então, temos o nosso site. O Alan também assessora a nossa equipe. E lá a gente tem uma equipe vasta para poder atender vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de passar em consulta comigo, nós faremos o adequado para que você saia satisfeito. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um P2Cast, o podcast oficial aqui do portal do especialista. Quero agradecer esse amigo. Obrigado aí, Alan. Nossa, que pela Dr. amizade Walter. E pelo trabalho conjunto. Perfeito. E você que está em casa, você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no nosso Instagram, os cortes, o material na íntegra, no Spotify também, o nosso P2Cast. Informação de verdade, sem filtro, sempre com especialistas, bons profissionais. A gente preza isso porque entende que a nossa região, a região oeste do Paraná, tem grandes profissionais. A gente traz isso aqui hoje porque antigamente era Curitiba, São Paulo, Rio. Tem ótimos médicos, mas a gente também está muito bem servido aqui. Não é verdade? Claro. Não precisa sair daqui para ser bem tratado. Perfeito. E é isso que a gente quer trazer através do portal do especialista. Obrigado e até a próxima. Valeu. Até mais.